Varton André. Essa foi só para judiar. Gente, graça e paz de Jesus. É bom estar aqui com os irmãos, bom rever algumas pessoas, rever o Marcos. Estava caçando o Diego aqui, não está por aqui. Bom estar com o pastor Levi, é uma inspiração, um estímulo. Esse homem é muito dedicado e a gente jovem fica achando que é meio devagar perto desse homem, tanto que ele é dedicado. Mas que bom estarmos aqui. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 3. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 3. A versão que eu estou utilizando é a Nova Almeida atualizada. Vai ter pouquíssimas diferenças aí, eu acho que da tradução assumida aqui pela igreja. Mas é uma honra. A igreja presbiteriana da Silva Jardim me inspira em muitos motivos, pelo engajamento, pela dedicação e empenho dos membros, fazendo obras de grande impacto na cidade, a exemplo do hospital. Uma empolgação, as igrejas plantadas por essa igreja aqui, o apoio missionário, e é muito bacana ver vocações que foram e têm sido emergido nessa comunidade aqui. Uma bênção, glória a Deus por estar aqui com vocês. É muito bom, que Deus nos ajude e abençoe para que alguma graça hoje da parte dele seja comunicada. Diz assim o texto sagrado, Hebreus capítulo 12, assim diz o Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Verso 3, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Falemos uma vez mais com o nosso Senhor, o dono dessa palavra aqui. Senhor, nós estamos aqui e adoramos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, consagramos nossa vida, recursos ao Senhor, colocamos-nos em quebrantamento diante do Senhor e clamamos agora, Senhor, para que o Senhor nos abençoe uma vez mais. Não fazemos isso por conta de tudo isso que fizemos e que antecedeu esse tempo. O mérito não são dos nossos feitos, o mérito não é do estilo de vida que vivemos, o mérito, Senhor, não é nem de como nos apresentamos hoje aqui. Não dá nem para dizer, Deus, sou sincero, por isso me ouve. Fazemos isso no mérito do nosso Salvador, aquele que verteu um sangue precioso numa cruz terrível. É por Ele, é no nome dEle, é nos méritos dEle que pedimos, Senhor, tenha misericórdia e piedade de nós. Se o Senhor nos falar, seremos renovados, seremos empolgados, seremos transformados. Por isso, Deus, te daremos glória. Então, tenha misericórdia, fale com a gente, em nome de Cristo. Amém. Gente, eu participei de algumas corridas dessas de rua que tem pela cidade. Eu gosto, eu estou começando a aprender, a gostar, e estou me dedicando nesse negócio. E é impressionante que uma coisa é necessária nesse negócio de correr, que é perseverar, que é se dedicar, que é começar e ir até o fim. E isso tem muitas analogias, similaridades com a caminhada cristã. A caminhada cristã é uma caminhada onde a gente precisa perseverar. E é essa palavra que eu queria partilhar da paz do Senhor, a partir das Escrituras, incentivar o seu coração e o meu coração. A gente tem que perseverar. É a decisão que Deus nos oferece a tomar de forma muito oportuna em início de ano. Alguns de nós talvez fizemos aqueles projetos, aqueles planos, alguns gostam, outros têm algum nível de ceticismo com relação a esses planos, mas o fato é que o ano está aí. O fato é que temos muitos desafios a enfrentar. O fato é que não sabemos, não temos certeza que se todos os desafios que se apresentam no país, na sociedade, em razão da crise de saúde, em razão das crises econômicas ou talvez política, o fato é
que nós temos diante de nós um grande desafio e palavra do Senhor para a gente. É necessário perseverar. E é interessante que essa coisa de corrida me mostrou ao longo da jornada que duas coisas são fundamentais ao longo da corrida, e foi muito especial perceber isso nas experiências que eu tive. Uma delas é perceber, é muito interessante nessas corridas, não sei qual de vocês já teve essa experiência, se não de participar, assistir, mas tem muita gente se superando ali. Eu digo que todos os ali estão se superando de alguma forma, mas existe algumas pessoas, gente, que você passa do lado delas, ou elas passam por você e você fala assim, eu achei que estava sendo difícil para mim, mas para essa pessoa aqui, eu não faço ideia de tantos limites que ela está rompendo aqui. Gente com sobrepeso, gente com dificuldade de limitações físicas, gente que eu já estive vendo assim, sendo acompanhado por outro, estando ali, às vezes fazendo 5 km, 10 km, mas sabe o que foi marcante? E foi tão especial perceber como um fator de muita empolgação e encorajamento para essas pessoas. Em algum ponto da corrida, tinha gente, familiares ou amigo, paradinhos ali, esperando aquela pessoa passar. E era impressionante ver aquela pessoa naquele nível de cansaço já, em determinado ponto da corrida, quando a família, os amigos gritavam o nome dela e diziam, vai, continua, não pare, faziam aquela bagunça, gente, um nível de empolgação e energia, ele vinha, não sabe-se de onde, e você percebia que aquela pessoa, assim, ela ganhava um tanto mais de oxigênio, um tanto mais de energia, e dali continuar, e era impressionante que não só ela desfrutava disso, mas aquelas gritos de empolgação, aqueles assovios, fazia bem para mim também, e dali jornada. Não isso apenas era especial e é especial numa corrida, mas tem um outro detalhe que ajuda a gente bastante. Eu participei de uma meia maratona aqui em Curitiba, antes da pandemia, e a reta final, eu não sentia direito mais os meus pés, os tornozelos doíam, o joelho doíam, eu sentia calafrio, o coração, de fato, aquela expressão saindo pela boca, é a exata sensação que você tem no momento, e parece, eu estava com aquela suspeita, eu acho que eu vou ter um treco aqui, e todas as vontades e todas as mensagens que vinham de dentro de mim eram uma só, para, chega, não dá mais. Mas gente, impressionante, quando você avistava, e tinha aquela visão assim, de que o futuro logo ali adiante, naquela linha de chegada, com aquela multidão esperando, com aquela faixinha, porque na corrida é interessante, eles deixam uma faixa para todo mundo que passa, romper as faixas de novo, e quando você avistava e vinha pessoas indo naquela direção, algumas já passando você, mas não desistindo, você falava, agora eu tenho que chegar até lá, agora eu tenho que ir lá, e é a partir disso que eu queria compartilhar esse texto com vocês, porque eu vejo que de alguma forma essas verdades da corrida, elas são verdades em quaisquer tempo e elas são verdades das Escrituras também. Eu olho para esse texto e percebo assim que as Escrituras nos chamam a um grande apoio de uma grande multidão que eu poderia chamar aqui sem dificuldade de uma grande torcida. O texto que a gente leu no capítulo 12 fala assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, o que o escritor desse texto sagrado ele está fazendo? O livro de Hebreus é um livro que foi escrito para judeus cristãos que foram de alguma forma expulsos da região da Palestina. Historiadores e estudiosos apontam assim que isso deveu-se à perseguição implacada pelo Império Romano na pessoa de Nero, e muitos precisaram se dispersar porque os judeus estavam sendo incriminados por tudo que aconteceu em Roma, e os cristãos foram nessa e precisaram fugir. E nessa fuga, muitas coisas aconteceram, terríveis perseguições, gente vindo atrás, mas muito desânimo, muitas pessoas deixando a comunidade. É pertinente a gente lembrar que em determinado a carta lembra assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Era um dos desafios que essa comunidade estava enfrentando. E é interessante que o texto de Hebreus, ele faz um percurso maravilhoso para mostrar a pessoa de Jesus. Ele mostra a superioridade de Cristo na relação com os anjos, ele mostra a superioridade de Cristo com relação à própria lei,
ao próprio Moisés, ao próprio sacerdócio, e ele chega a declarar para a gente assim: olha, Cristo é o maior que qualquer sacerdote, ele é o sacerdote por excelência, e a gente entende que ele não é apenas o sacerdócio, mas o próprio sacrifício. Ele fez esse trabalho de ser sacerdote e ser o sacrifício, e depois de mostrar todas as excelências de Cristo, no capítulo 10, o escritor começa a encaminhar, visto de tão grande excelência da obra de Cristo, visto que podemos chegar com confiança ao trono da graça, a fim de receber misericórdia em tempo oportuno, não desistam, perseverem, insistam, tenha fé. Foi com a fé que a gente começou, e a gente não pode parar. E daí é interessante que ele vai para o capítulo 11, e no capítulo 11 ele começa a falar assim: olha, essa fé da qual eu estou estimulando vocês a terem, é a mesma fé de todos os tempos, é a fé de Abel, é a fé que teve Enoque, é a fé que teve Noé, é a fé de Abraão, é a fé de Moisés, e ele vai listando um número sem igual de pessoas, dizendo assim: olha, eles começaram com fé, eles alcançaram o que precisavam alcançar e perseveraram com fé. E daí, diante disso, ele lista e começa esse capítulo 12 falando assim: olha, portanto, visto que estamos a rodear-nos de uma sombra tão grande de testemunhas, o que eu vejo é o escritor percebendo que aqueles modelos, aquelas personagens que apontavam para Cristo, mas que também tiveram a fé necessária que o povo de Deus tem que ter, ele está colocando eles pertinho desses irmãos que estão fugindo, que estão com medo, que estão enfrentando muitos desafios, que não sabem como vai ser o amanhã, que tem receio da própria vida, o que vai ser. Ele está dizendo: olha, gente, essa turma toda aí está na arquibancada, essa turma toda aí, a vida deles, a fé deles está nos comunicando, e é um grande testemunho para a gente. Olha Abraão, perceba a fé dele, ele saiu da terra, e ele foi para uma terra que ele não conhecia, por causa da fé. Por causa da fé ele creu que a promessa de uma grande multidão a partir dele viria, creu que mesmo na velhice ele teria um filho, creu para estar disposto a sacrificar o próprio filho. Ele teve fé, e olha o que Deus fez. Então o escritor está chamando os leitores a olharem: olha essa grande nuvem de testemunho, olha o que José viveu, olha a confiança que ele teve em Deus, e olha o que Deus fez na vida dele. Gente, Deus coloca toda essa realidade perto da gente, e ao acessarmos as escrituras, é como se a torcida tivesse ali do lado, falando para a gente: olha, livre-se de todo o pecado que tão firmemente se apega, corra com perseverança a carreira que está proposta, porque tem uma multidão olhando para a gente, vendo a gente, é um testemunho para a gente, dizendo assim: ó, não para não desista não, continue, encaminhe-se, vai, continue essa jornada. Eu acho espetacular isso, e acho que de alguma forma a fala de Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 13, faz exatamente esse mesmo movimento. Filipenses 3 diz assim, Paulo dizendo aos irmãos da igreja de Filipos: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo dizendo: ó, eu não parei, eu não desisti, tem uma trilha aí para ser percorrida, tem uma grande jornada, tem uma grande maratona, e eu não vou parar. Portanto, sede meus imitadores, caminhe, continue, não para não. Eu disse para vocês que essa é uma realidade, a torcida, e de verdade eu olho essa torcida nas escrituras, olho esses exemplos, mas eu percebo que essa sombra de testemunha, ela continua no nosso dia a dia. Como é especial para mim, às vezes, ver pessoas já de cabelo grisalho, com as marcas do tempo, perto do Senhor, firmes na comunidade de fé, domingo após domingo. Aí você se aproxima dessas pessoas, toma consciência das dores dela, do que elas já passaram, do tamanho das dificuldades, das frustrações, das decepções,
de tudo que ela já viu de errado nesse mundo, na própria jornada, dos embaraços da família, dos próprios fracassos. E daí você se aproxima delas, elas falam assim: eu estou firme, eu sei em quem tenho crido, eu aguardo o meu Salvador. Dias desses eu fui visitar uma senhora que não é da nossa comunidade, ela é parente de alguém lá da igreja do Bairro Alto. E essa senhora, ela está numa situação debilitada, ela precisou amputar a perninha dela, e ela está nos dias difíceis, tomando N medicamentos, lutando contra a depressão. E eu perguntei para ela se da igreja dela, se da igreja onde ela estava, como que estava. Ela falou: depois da pandemia, várias mudanças, eu estou sem acesso, eles não me acessam, e assim, as dificuldades tamanhas fizeram com que ela ficasse bem isolada. E eu disse para ela: eu posso trazer uma ceia para a senhora? Pode sim. E ela era da igreja Assembleia de Deus, e eu fui atrás, fui tocado por Deus para ser um tanto gentil, queria ministrar aquela ceia, mas queria que ela tivesse chance de se alegrar em Deus cantando um hino. E aí eu chamei um seminarista da igreja, passei para ele a letra do hino, aquele hino Rude Cruz, falei: acha a versão que ela vai conhecer, ensaia bem aí que a gente vai cantar. E aí chegou o dia, a gente pegou uma chuva, e eu carregando ele, o seminarista, na moto, foi uma aventura só. Chegamos lá, ela dizia assim: eu achei que você não viria. E dali conversar, e lemos a palavra, e oramos, e que coisa mais linda, com todas as debilidades e as dificuldades, ela cantando: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu achei que eu tinha ido lá para edificar aquela senhora, eu achei que tinha ido lá para ser usado por Deus para ministrar o coração dela, mas o que aconteceu foi que aquela mulher em lágrimas, com todas as dificuldades da vida que já vem dando sinais que está para se encerrar, ela falando assim: eu só tenho uma coisa, um tesouro na minha vida, é o meu Senhor Jesus Cristo. Que delícia! Isso é torcida. Isso para mim foi uma torcida. Para não, André, continua, sirva ao seu Senhor, se dedique, se empenhe, vai. Foi a torcida. Ali eu falei assim: uau, saí, gente, e continuava a chover, e eu cantando com os seminaristas, saímos ecoando o hino, e cantando na moto, e gritando pela rua, parecia dois malucos. Tamanha motivação, tamanha empolgação, porque é isso que a torcida faz para a gente, a torcida do Senhor, aqueles que têm fé. Tem uma outra coisa que é muito poderosa para nos ajudar a perseverar, que é uma imagem de futuro. Uma visão de futuro é um elemento decisivo na capacidade de suportar as adversidades e permanecer firme em um determinado propósito. Enxergar o futuro é fantástico, é como aquela visão acerca da linha da chegada, e é impressionante como as escrituras mostram isso para a gente. Se você prestar atenção, verso 2, o autor está chamando os seus leitores para um olhar muito atento a uma pessoa. Ele fala assim: olha, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, aquele que criou a fé em você, aquele que é o receptor, o endereço, o alvo da sua fé. E aí eu quero chamar a atenção para você por algo que normalmente nesse texto passa desapercebido. Ele diz assim: olha, esse autor, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, daí ele começa: suportou a cruz, sempre sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. É interessante que esse texto, ele fala assim, que Jesus suportou a cruz, que Jesus sofreu, que Jesus foi envergonhado entre os homens, mas ele fez isso, o texto está apontando, em razão de uma alegria que lhe estava proposta. O que esse texto está dizendo assim, havia uma alegria, havia uma realidade de alegria tão forte, tão poderosa, que ela deu para Cristo poder e condições de ele enfrentar tudo o que ele tinha que enfrentar. Em outras palavras, o que o texto bíblico está dizendo para a gente é em razão da alegria, da visão do futuro, do que representaria toda a obra dele, ele suportou o que tinha que suportar. E aí, gente, primeiro eu quero falar assim do que Cristo suportou. A gente pode pensar assim a partir desse texto, o que ele suportou? Afronta.
Cristo, em razão dessa grande alegria que lhe estava proposta, suportou a afronta. Ele foi afrontado, ele foi questionado. E é importante a gente considerar o que isso representa, porque Cristo sempre teve noção da identidade dele. É o Filho amado do Pai, é o próprio Deus Filho que se fez gente. Então não é um homem desafiando um outro homem no momento que uma pessoa questiona ele se ele realmente é o Filho de Deus, se ele não é um charlatão, se ele não é um impostor, se ele não é um herege. As afrontas e o desdém e o deboche e os insultos eram de um ser humano caído, filho de Adão, direcionado à pessoa, a segunda pessoa da Trindade, ao Verbo eterno, ao Deus Todo-Poderoso também. Você percebe isso? Cristo, em razão da alegria que estava proposta, suporta a afronta, ele suporta a humilhação. É interessante a gente perceber que humilhação, e daí a gente vai direto para a cruz, para o fato dele ter sido esbofeteado. Mas, gente, essa humilhação está desde o aspecto em que ele se fez gente. Cristo se fez gente. Isso é muito humilhante. Você imagina, é o Deus eterno que não cabe nesse cosmo de infinito que é. Ele se reduziu e se humilhou e se fez pequeno, e ele se fez gente, e ele se fez servo. Ele suportou isso, ele suportou traição, ele suportou deslealdade, ele suportou vergonha, porque que terrível foi o que fizemos com ele, como humanidade. Ele suportou isso, e o que mais que ele suportou? Ele suportou dor, ele suportou o castigo que nos traz a paz. A ira terrível do Deus Criador foi derramada sobre Cristo, e ele suportou tudo. Por quê? É interessante que normalmente a gente conclui, ele suportou porque ele era Deus, e não tem nada de errado nessa afirmação. Ele suportou porque tinha um propósito. Mas é chocante eu olhar esse texto e perceber as próprias escrituras falando para mim e para você: ele suportou porque ele tinha uma visão gloriosa, de uma alegria incomparável. Ele tinha uma visão de futuro gloriosa. Ele sabia o que seria essa linha de chegada, ele sabia o que ele estava fazendo e para onde iria. E eu digo para você, sabe qual era essa alegria? A alegria de ver o Pai glorificado, a alegria de ver o Pai exaltado. Eu penso, e eu acho que não tem heresia aqui, eu penso que ele via assim: olha, eu vou fazer isso aqui, e um dia o Marcos vai ter o coração renovado, e a vida dele vai ser dedicada a mim, e ele vai me adorar, e ele vai adorar o Pai, e ele vai ser cheio do Espírito, ele vai ver essa igreja adorando, e ele, toda essa alegria dos redimidos, dos chamados, dos eleitos, ele avistava tudo isso daí, e por isso ele suportou. A alegria de comprar a nossa liberdade, a alegria de subjugar potestades e o mal, e vencer o maligno, e triunfar sobre o mal. A alegria, eu gosto dessa imagem. O Salmo 85, no verso 10 diz assim, que a paz e a misericórdia, a paz e a justiça se beijam. Cristo na cruz já via a alegria de que a obra dele traria paz aos homens, e a justiça de Deus faria a conciliação com essa paz. Gente, eu penso na alegria que Cristo pensava em comprar gente de toda raça, tribo, língua e nação. Esse era o olhar, e é interessante como as escrituras criam essa realidade de mostrar que uma visão de futuro, ela foi essencial para Cristo, mas ela é essencial para a gente também, porque no próprio capítulo 11, no verso 26, falando sobre Moisés, olha que interessante o que o autor fala. Ele diz assim: olha, Moisés entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. O que ele está falando? A visão. Moisés, pela fé, conseguia ter uma visão de futuro. Eu não sei qual a imagem de futuro que Deus tem dado para você, mas quando eu olho nas escrituras, eu vejo uma coletânea de fotografias que a gente pode tomar emprestado. Eu gosto de uma que está em Apocalipse capítulo 4, e eu tomo ela para mim como um exemplo de imagem de futuro.
Apocalipse capítulo 4, verso 10, diz assim, ó: os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Eu não sei você, mas eu vejo essa imagem, esses anciãos demonstrando assim: olha, é dele que pertence a honra. E gente, eu gosto dessa imagem porque eu fico me imaginando naquele grande dia, eu tendo chance de falar: Senhor, todos os elogios que foram me dados, todos os singelos demonstração de respeito que foi dada por mim, todas as cortesias que eu recebi, elas não me pertencem. Está aqui, ó, tudo para o Senhor, está tudo para o Senhor. Eu sonho com esse dia, onde eu vou falar: Senhor, eu terminei aquela corrida lá, e ganhei uma medalhinha, mas ela não é minha, ela pertence ao Senhor, porque até o ar que eu respiro é teu. Tudo que faço de bom é teu, a obra é tua, é o Senhor quem fez, é o Senhor que eu quero te dar honra. Gente, essa imagem de futuro me captura com muita força. Eu não sei qual que é a sua, mas eu acho que a Escritura tem várias. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala que ele combateu o bom combate para Timóteo, acabou a carreira e guardou a fé, e desde agora, ele fala assim: a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará. Se percebe que ele também tinha, ele estava ali com a visualização daquele grande dia onde que o Senhor ia premiá-lo. Gente, olha, eu vou falar para você que Deus, Ele continuamente quer capturar o meu e o seu coração, as nossas imaginações, para a visão daquilo que Ele chamou a gente para fazer. É a salvação das nossas vidas, é a nossa eternidade, é a nossa caminhada com Ele, é o grande dia do triunfo do nosso Deus, onde Ele vai renovar toda a realidade, refazer céus e terra, transformando num novo céu, nova terra, onde habituará a justiça para sempre, e para sempre estaremos com o nosso Deus. As Escrituras estão continuamente querendo desenhar essa imagem de futuro no nosso coração. E eu vou falar para você o seguinte, que eu percebo que essa perseverança em Cristo, ela tem um desdobramento fantástico na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando eu olho e percebo Deus criando essa realidade de muita torcida falando para a gente: olha, vai, continua. Quando Ele vai criando esse negócio no nosso coração, dessa imagem gloriosa do futuro, de saber assim: olha, eu sei para onde eu estou indo, eu sei a razão dessa jornada, eu sei a razão dessa caminhada, eu sei porque vale suportar o que estou suportando. Você percebe os desdobramentos. Por quê? Porque perseverar em Cristo me faz perseverar em ser o melhor esposo que eu tenho que ser. Perseverar na jornada com Cristo muda totalmente a maneira de eu ser como esposo. Eu percebo que o casamento é um jeito de eu testemunhar a gloriosa união entre Cristo e a sua igreja. E esse casamento tem que ser fantástico, porque diga-se de passagem, as Escrituras falam assim: olha, marido, dê a vida para sua esposa, como Cristo fez isso com a igreja. É esse o modelo. Se eu persevero em Cristo, isso toca o meu casamento. Isso é fantástico porque me toca a minha paternidade. Eu me relaciono com os meus filhos na dinâmica de que eu preciso cuidá-los, incentivá-los, motivá-los, educá-los, corrigi-los da melhor forma possível, porque é o seguinte: não se trata de conquistar carreira, não se trata de educar eles para ser bem estabelecido como profissionais, se trata sobretudo, nós estamos indo para a terra prometida, nós estamos indo para Jerusalém celestial. Eu estou educando meus filhos, não é para o aqui ou agora, é para a eternidade, mas isso toca o agora, gente. A perseverança em Cristo, gente, faz um profissional ter um estilo de vida diferenciado. O camarada que está com essa visão de futuro acerca da eternidade, ele não é qualquer profissional. Ele não é qualquer profissional porque ele olha as Escrituras e fala assim: servos, obedecei aos vossos senhores, não por obrigação, mas obedecei como você estivesse servindo o próprio Senhor.
Que impacto tem isso na excelência da nossa vida profissional? Que impacto tem isso para os enfrentamentos das nossas crises emocionais, as crises de saúde, as crises financeiras? Você fala assim, olha, como esses irmãos que estavam aqui sofrendo perseguição, eu falava para minha esposa, esses irmãos, os primeiros receptores dessa carta de Hebreus, gente, sofria muito semelhante ao que os nossos irmãos afegãos estão sofrendo. Eles foram expulsos de sua terra, não tinham perspectiva de criação de carreira, estabelecimento profissional, crescimento de empresa, e não que a gente não tenha a fazer isso para a glória de Deus, mas a dinâmica deles era o seguinte: vivam, mas assim, isso aqui vai passar, o objetivo é maior, e as escrituras estavam nutrindo ele para uma jornada muito mais gloriosa. Eu vou falar para vocês que eu gosto de incentivar os meus filhos a serem pessoas que não desistem. Como o pastor Levi mencionou, eu tenho o Gabriel de 10 anos e a Yasmin de 6. E estamos ali nessa grande jornada de educar. Os pais sabem aqui, que jornada, que tem que ser perseverante, né? E ali repetindo, e eu falo muito para eles sobre essa coisa de não desistir. De não desistir, você não pode desistir. Às vezes eu levo alguns deles para ir comigo no parque, eles vão de bicicleta e eu vou correr, e daí eu até brinco com eles assim, estou cansado, acho que eu vou desistir, e eu estou percebendo que a coisa está ficando cada vez mais forte. A minha filha fala assim, não papai, não pode desistir não, vai, e ela me incentivando, né? Aí por esses dias ali no Parque Bacaxeri, não sei quantos de vocês conhecem, tem um lago, e uma parte do lago tem uma pequena florestinha assim, e eles decidiram dar uma volta de roller sem o acompanhamento do papai e da mamãe. E assim, não pelo Gabriel, mas a Yasmin fica muito pertinho, grudadinha com a mãe dela, não gosta de sair muito de perto. E para a gente, aquilo ali foi uma surpresa, e aquela demonstração assim, nossa, ela está crescendo, que legal. E é um misto de euforia e aquele friozinho na barriga, porque ela não costuma fazer. Então a gente ficou numa posição que dava para visualizar. Mas aquele pequeno trecho da pequena floresta, eles ficaram invisíveis para a gente não conseguia acessar. E ali fazia uns 200 metros ali, o percurso todo deve estar perto de 600 metros, e ali na casa ali, chegando nos 200 metros, a Yasmin caiu de rolha. Ela caiu e foi ali, se espatifou no chão, e a gente não viu, soube disso na volta, ela contando o relato. E diz ela que ela caiu, e aí o Gabriel ficou preocupado com a intensidade da lesão, e como irmão cuidadoso, propôs para ela, Yasmin, vamos voltar? E aí ela disse para ele assim, não, a gente não desiste, lembra? Gente, Hebreus no capítulo 10, no verso 35, quando o escritor começa essa empolgação, essa aplicação de toda a obra de Cristo, antes de falar dos heróis da fé, ele fala coisas muito importantes. Ele diz assim para os irmãos, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, do 35 ao 39, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. E aí ele conclui o capítulo de um jeito espetacular. Nós, porém, legal, né? Ele chama os leitores, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Depois da gente terminar e uma leitura dessa, a gente fica com aquela sensação, já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que perseverar, eu tenho que ouvir a torcida, eu tenho que ter uma visão gloriosa de futuro, e realmente Deus dá tudo isso para a gente. Só que as escrituras vão mais longe. O que as escrituras estão dizendo e que ele está testemunhando para aqueles irmãos é o seguinte, é uma questão de identidade,
vocês foram feitos agora, feituras de Deus, nova criação em Cristo, e vocês são de uma fibra, de um DNA, de um material que vem do próprio Cristo. E diga-se de passagem, sabe quem é esse? Esse é aquele que diz: está consumado. Esse é aquele que não desiste. Esse é aquele que vai até as últimas consequências, ele não para. Ele fez e fará e garantiu. Nós somos desses. O que ele está falando assim, a sua identidade, ela é de alguém que persevera. Você foi feito de um material de perseverança, você foi chamado para perseverança, você vai ser garantido na perseverança. Então deixa eu te dizer, você está na corrida, a torcida está aí justamente porque você é desses que perseveram. A linha de chegada já está ali, as fotografias sendo demonstradas para você, para que nessa jornada você não desista. Mas diga-se de passagem, é a sua identidade, é quem você é exatamente o que a minha filhinha entendeu. Lembra? Palavra de Deus para mim e para você, da boca da Yasmin. Lembra? A gente pode cair, pode estar doendo o joelho, podemos estar machucados, as feridas podem ser grandes, sabe? Os fracassos podem ser imensos, as frustrações gigantescas, um medo enorme, a incerteza do que vai acontecer. Não interessa, nós não desistimos, nós não somos do que desistimos. A nossa fibra é outra, para a glória dele. Ele nos fez assim, ele nos fez assim. É muito especial entrar numa corrida, e você começar a corrida, essas dos 21 quilômetros, eu estou com uma agendada agora para o dia 3 de março. 5 tipos de frio na barriga. Eu falei para minha esposa que às vezes você chega ali pelo quilômetro 16, começa a ficar espaçado as coisas, você vai ficando distante das pessoas, e é muito fácil numa esquina ou outra você sair, você fala assim: eu vou parar com esse negócio, já deu, e não vai nem ficar envergonhado, porque ninguém vai acompanhar, aqui não tem ninguém assistindo. Mas daí quando você sabe que você não é desses, é a sua identidade. Tem uma linha de chegada, uma fotografia que Deus está colocando assim, é para lá que eu vou te levar. Mas sobretudo na nossa memória, ao longo da nossa jornada, sempre vai ter pessoas dizendo assim: continua. Hoje eu sou uma dessas aqui falando para você: não para não desiste não. O preço da sua alma foi gigantesco. Ele te amou, e deixa eu te falar, Ele te amou até o fim. Em resposta a esse amor, vai até o fim. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Eu tenho vontade de desistir muitas vezes, Senhor. Eu tropeço. Não são poucas vezes que eu olho no retrovisor e até ensaio uma saída, uma fuga, porque eu sou fraco. E talvez tem pessoas aqui que poderiam orar do mesmo jeitinho, mas que gostoso. Se eu cheguei até aqui hoje, foi porque o Senhor me trouxe. Se cada um chegou até aqui hoje, não são nos nossos méritos, são nos méritos do Senhor. E a gente ouve a tua doce e suave palavra dizendo para a gente novamente: olhem para o autor e o consumador da fé de vocês. E é isso que a gente quer fazer hoje, é olhar para o Rei, o Todo-Poderoso Senhor Jesus, o Alfa e o Ômega, que nos amou e amou-nos até a morte e morte de cruz. Por esse amor glorioso, por essa ressurreição que triunfa sobre a morte, a gente se sente muito inspirado e certos de que o Senhor nos fez com uma nova identidade, a identidade daqueles que perseveram para sempre, fiados na sua palavra, garantidos nela, e com a fé no nosso Salvador, a fé que o Senhor mesmo nos deu, nós continuaremos. Em Cristo oramos. Amém.